Oi, pessoal, eu sou a Cris Corsini e eu estou aqui também como educadora. Eu trabalho tanto em escola como também no contexto clínico para falar com você, seja você professor, professor particular, coordenador pedagógico, orientador educacional, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, enfim, com você que é profissional, que lida com a questão da aprendizagem, para te ajudar a transformar o seu aluno ou o seu paciente em um verdadeiro estudante, entendendo como o cérebro aprende e forma o hábito de estudo, para que esse estudante possa aprender a aprender e, consequentemente, melhorar seu desempenho pedagógico. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. O tema de hoje, eu vou começar com algumas perguntas. Por que nós sorrimos quando nós vemos uma outra pessoa sorrir? Ou por que os nossos olhos ficam marejados quando aquele protagonista do filme começa a chorar? Você já reparou que nós sentimos uma vontade incontrolável de bocejar quando a gente vê alguém bocejando? E aí? O que faz com que a gente faça isso? Por que nós agimos dessa forma? Bom, pessoal, isso acontece porque quando nós vemos alguém fazendo alguma coisa, automaticamente nós simulamos essa ação em nosso cérebro. É como se nós estivéssemos realizando aquele gesto. E isso quer dizer que o nosso cérebro funciona como se fosse um simulador de ação. Nós ensaiamos ou imitamos mentalmente tudo aquilo que a gente observa. E essa capacidade se deve aos neurônios espelho. Um agrupamento de neurônios que são específicos, que estão muito ligados ao comportamento de imitação e que estão distribuídos em algumas regiões do nosso cérebro: o córtex frontal, pré-motor e os centros de linguagem, empatia e dor. Então, quando nós observamos alguém realizando uma determinada ação, esses neurônios, eles meio que disparam. E aí vem o nome espelho. E são esses neurônios espelhos que permitem que nós espelhemos a ação de outra pessoa em nosso cérebro, como se a gente estivesse realizando aquela ação só pelo simples fato de estarmos ali observando. Eles podem enviar mensagens para o nosso sistema límbico, né, que é o nosso sistema emocional, e por isso o cérebro traduz também aquilo que nós estamos vendo em sensações. E aí a gente faz careta quando a gente vê alguém se machucar, ou a gente chora quando a gente imagina o sufoco, o sofrimento de uma outra pessoa. Então, pessoal, esses neurônios têm um papel mega importante porque eles fazem com que a gente se conecte com o outro. E isso por meio do reconhecimento dos sentimentos ou de emoções. Ou seja, chamamos isso de empatia. Uma palavra que hoje tem sido super usada,
repetida e exaustivamente, né, em todos os lugares, nas escolas, nos cursos corporativos, no trabalho, em casa, enfim. Nunca a gente ouviu falar tanto na palavra empatia como a gente tem ouvido hoje. Então, se antes a gente já sabia sobre a importância da empatia para os relacionamentos, para a interação humana, né, para uma convivência mais harmoniosa, hoje a gente consegue, por meio da neurociência, juntar essas pequenas peças para, além da sua importância, agora a gente consegue compreender o seu funcionamento, ok? E essas células cerebrais, né, os neurônios espelhos, eles são essenciais para o aprendizado de ações, como, por exemplo, conversar, caminhar, dançar, tocar piano, enfim, eles permitem que a gente execute uma série de atividades apenas acessando o nosso banco de memória, sem que a gente tenha que ficar necessariamente pensando nessas ações, ok? Mas, como é que esses neurônios, né, espelho foram descobertos? Bom, pessoal, eles foram descobertos na década de 1990, então uma coisa super recente, pela equipe do neurofisiologista Giacomo Rizzolatti, na Universidade de Parma, na Itália. Na época, os pesquisadores registraram atividades, né, de neurônios numa determinada área localizada no lobo frontal em macacos. Esses neurônios, eles eram ativados toda vez que o macaco fazia um movimento com uma finalidade específica, ok? E aí, toda vez que o macaquinho cumpria determinada tarefa, como por exemplo, pegar uvas passas com os dedos, os neurônios do córtex pré-motor disparavam. Mas, um belo dia, por acaso, um aluno entrou no laboratório e ele estava com um sorvete. E ao levar o sorvete à boca, naquele mesmo instante, os pesquisadores ouviram um disparo do monitor, indicando o quê? Indicando que esses mesmos neurônios tinham sido disparados. E aí, gente, foi uma surpresa geral. Por quê? Porque o macaco, ele estava imóvel, ou seja, ele não estava fazendo nenhuma atividade, ele só assistiu a cena. E essa descoberta ficou ainda mais interessante quando eles perceberam que sempre que o macaco assistia, o experimentador ou outro macaco repetia essa cena, inclusive com outros alimentos, enfim, esses neurônios disparavam. E aí, desde a identificação desses neurônios espelhos em primatas, diversos estudos com a neuroimagem tentaram localizar e mapear a presença dessas células em seres humanos. O neurônio espelho é uma das descobertas mais importantes da neurociência na última década. E ele está ligado à visão e ao movimento. E permite, gente, nós concluirmos a importância da aprendizagem por imitação, já que ele é sempre acionado quando a gente precisa observar ou reproduzir comportamentos de outros seres da mesma espécie. E aí eu pergunto,
Onde é que eu quero chegar, né, com tudo isso? Vamos lá. Albert Bandura, um psicólogo canadense, ele fez várias experiências com crianças que assistiam vídeos de adultos agredindo aquele boneco João Bobo. Em seguida, essas crianças eram colocadas numa sala com uma série de brinquedos e também com o tal do João Bobo. E foi constatado, pessoal, que 90% daquelas crianças apresentavam as mesmas atitudes que elas tinham observado o adulto no vídeo em relação ao tal boneco. Ou seja, elas viam no vídeo, assistiam no vídeo um adulto agredindo o boneco João Bobo. Quando ela estava numa sala com um boneco João Bobo, ela também agredia o tal boneco. E isso confirmou, então, a aprendizagem por observação e por imitação dos comportamentos daquelas pessoas com as quais nós convivemos. Pais, irmãos, amigos, professores, enfim. Na questão da aprendizagem escolar, o quanto é importante, então, o professor entender o impacto da aprendizagem por observação. Hoje a gente sabe que muito do processo de aprendizagem acontece por meio dos neurônios espelhos, portanto, por imitação. Então, pessoal, vejam a nossa responsabilidade enquanto neuropsicopedagogos, professores, enfim. Qual é a importância, né, de estarmos ou à frente de uma sala de aula ou no contexto de atendimento clínico, né? E isso tanto no ambiente, tanto de forma presencial, como também de forma virtual. Um exemplo disso é a galinha pintadinha, que muitas vezes aí serve de babás, né, para muitas crianças, ou Peppa Pig, enfim, e que essas crianças estão observando aquele comportamento e que, por imitação, vão reproduzir depois. E isso sem contar, né, o repertório aí de filmes, de séries, de propagandas, enfim, que sim, modulam muitos neurônios espelhos por aí, tá? Então, quanto mais nós, educadores, soubermos dessa relação, mais atentos nós ficaremos às nossas atitudes, a nossa forma de nos comunicarmos, as nossas emoções, aos nossos comportamentos. Então, para se utilizar desses neurônios espelhos de uma forma positiva, além da gente se colocar de forma respeitosa, de forma empática, né? Acima de tudo, gente, a gente precisa adotar uma postura coerente. Olha só, não é o que eu digo, mas muito mais aquilo que eu faço. Uma postura coerente para que a gente possa estabelecer vínculos, para que a gente possa se aproximar, né, desse aluno, desse paciente, e assim podemos estabelecer uma relação mais propícia, mais positiva para o aprendizado, ok? E um outro ponto que merece a nossa atenção são os nossos sentimentos. Quanto mais nós demonstrarmos confiança, mais a criança, o adolescente se sintoniza nessas emoções positivas,
né, e de apoio a si, ao outro, né, e cria a longo prazo uma autoimagem mais positiva de si. Então, quanto mais a gente demonstrar confiança em relação a ao paciente, aos alunos, mais eles formam uma autoimagem positiva, um sentimento construtivo de autoeficácia, né? Uma visão colaborativa, uma visão segura, de autoconfiança, ou seja, uma atitude mais positiva em relação a si próprio e ao mundo que o rodeia. Então, quando o professor, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, enfim, quando nós, educadores, conseguimos nos conectar com os alunos ou com os nossos pacientes, reconhecendo seus sentimentos, suas emoções, nós temos maiores probabilidades, possibilidades de termos respostas positivas por parte deles. E isso, gente, pode ser estimulado tanto nas nossas relações com eles, como também deles mesmos entre eles, né? As relações entre pares. E aí é que eu digo, a importância, né, de criarmos, a importância e a necessidade de criarmos condições para que todos possam ver, ouvir e sentir, ok? Mas, além das nossas atitudes, além dos nossos sentimentos, nós também precisamos, enquanto educadores, reconhecer a importância da aprendizagem entre pares. Crianças e adolescentes também aprendem entre e com eles mesmos. Por exemplo, pessoal que trabalha, professor, orientador educacional, coordenador pedagógico, vocês que trabalham em escolas, né, tem alunos que passam simplesmente o ano inteiro sentado no mesmo lugar e convivendo com aquele grupinho de pessoas. Principalmente quando não tem o tal do mapa de sala, lógico, eles sentam próximas pessoas com as quais eles se identificam mais, eles têm uma convivência mais próxima. E aí que existe o problema. Por quê? Porque eles deixam de aprender e também de ensinar aos outros, aqueles grupos muito fechados. Então, a importância, professor, de diversificar os trabalhos em grupo. Então, ora o aluno escolhe com quem ele quer fazer trabalho e ora o professor forma esses grupos. Mapa de sala, orientador educacional, coordenador pedagógico. Em alguns momentos o aluno escolhe onde vai sentar, mas em outros a importância de misturar. Mapa de sala, pessoal, a gente não faz só para colocar o aluno que conversa na frente da sala e o coitado que tem notas boas, que consegue prestar atenção, fica sentado como se ele tivesse que pagar um preço por ter que sentar lá no fundo. Não! Mapa de sala também é para convivência, também é para interação, para trocas. Então, o mapa de sala ele não pode ser visto como algo ruim, como algo negativo, como uma punição. Né? Aluno que tem problema de comportamento, aluno que conversa, aluno que tem laudo, todo mundo na frente. Aluno que não tem problema, que é quietinho, né? Muitas vezes é quieto porque é tímido, esses vão sentar lá atrás. Não! Isso precisa ser revisto.
E aí, gente, criar oportunidades para que esse repertório social se amplie, porque isso também gera impacto positivo no processo de aprendizagem. E finalmente, gente, pensando nesse mundo aí cada vez mais tecnológico, né? Cada vez mais em que eu falo que essas crianças e adolescentes eles dormem com o celular nas mãos e acordam também, né? Famílias queixando-se dos filhos que vivem conectados, nós educadores preocupados aí com as defasagens de raciocínio, de leitura, de escrita, né? E os neurônios espelho cada vez mais estampando, né, e mostrando para a gente o quanto nós aprendemos por observação e por imitação. Eu vou propor um desafio. Ao invés da gente reclamar, vamos tornar as nossas ações mais visíveis para que elas possam ser imitadas. Quanto mais eu foco enquanto o copo tá vazio, mais eu estou reforçando aquilo. Vamos fazer o contrário. Vamos pensar enquanto o copo já encheu. Então, ao invés de ficar reclamando, vamos focar, programar o nosso radar para captar as coisas boas, para captar as coisas positivas dos nossos alunos, dos nossos pacientes. Vamos orientar as famílias para que elas também se juntem, né, a nós aí nesse movimento. Momentos de leitura com os filhos, né, ou com os alunos, isso faz um diferencial, é um diferencial enorme, gente. 20 minutinhos, não mata ninguém. Quer começar com 10 minutos, depois vai ampliando. Refeições em família. Momento de troca, momento de diálogo, momento de escuta. O acompanhamento da rotina de estudo dos filhos. Enfim, tudo isso a gente pode e deve orientar as famílias. E nós, enquanto educadores, também precisamos ficar atentos, né, e tomar muito cuidado com as profecias autorrealizadoras, o efeito Pigmaleão. O que é isso? É aquilo que muitas vezes a gente, de ouvir falar daquele aluno, né, ou de ter um encaminhamento de um paciente, de um outro profissional que já vem com aquele relatório pronto, e que muitas vezes a gente deixa o rótulo estampado no aluno ou no paciente e a gente deixa de construir uma nova relação, escrever um novo capítulo da história daquele aluno ou daquele paciente. O mindset fixo, gente, de acreditarmos que nasceu assim, vai viver assim e vai morrer assim. Não, nós não somos, nós estamos. E a gente sempre pode avançar, a gente sempre pode melhorar em todos os aspectos da vida, principalmente no que diz respeito à aprendizagem. Então, tanto na clínica quanto na escola, a importância de nós reescrevermos a história, a importância de olharmos com outros olhos, de criarmos novas possibilidades. Pessoal, neurônios espelhos estão aqui para isso, para nos mostrar isso. E nós somos o adulto da situação. Então, quanta coisa a gente pode ensinar para o nosso aluno, para o nosso paciente,
sem precisar de discurso, só através da atitude. Ok? Espero que vocês tenham gostado, que façam bom uso desse material e até a próxima. Tchau, pessoal!